Ele chegou com lágrimas nos olhos. Disse que mudou, que dessa vez é diferente. Você acreditou. E 3 semanas depois, tudo igual. Ou talvez você seja o outro lado. Você pediu desculpa, sentiu culpa real, mas lá no fundo sabia. Ia fazer de novo. Se você já viveu qualquer um dos dois lados, relaxa. Você não é fraco, você não é hipócrita. Seu cérebro estava operando um padrão antigo, que a psicologia só nomeou recentemente, mas que a Bíblia já descreveu com precisão cirúrgica há milênios. Nesse vídeo, você vai descobrir as razões psicológicas do arrependimento falso e por que a distinção mais importante da sua vida espiritual e emocional já estava escrita antes de qualquer manual de psicologia existir. Vamos lá. Razão número 1. Existem 2 tipos de arrependimento, e o grego bíblico os separa com precisão cirúrgica. No Novo Testamento, 2 palavras são traduzidas como arrependimento. A maioria das Bíblias não mostra essa diferença, mas ela muda tudo. A primeira é metanoia, significa mudança de mente. É uma reorientação radical da direção da vida, uma transformação do intelecto, da vontade e das afeições. É essa palavra que Jesus usa em Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É a palavra ligada à conversão genuína. A segunda é metamelomai. Significa literalmente preocupação posterior, remorso, lamento, uma dor emocional que não produz mudança de direção, só angústia. E aqui está o choque. Mateus 27,3 registra que Judas se arrependeu ao ver Jesus condenado. O grego ali é metamelomai, não metanoia. Foi remorso de ter sido descoberto, e esse remorso o destruiu. Ele devolveu as 30 moedas de prata, mas não voltou para Jesus. Seu arrependimento terminou em suicídio, não em restauração. Hebreus 12,17 faz o mesmo com Esaú. As lágrimas eram reais, a dor era profunda. O coração de Esaú não mudou de rota. Ele queria a bênção, não queria o Deus da bênção. Essas razões explicam tanto quem você está vendo, quanto quem você pode estar sendo, sem perceber. Mas saber que existem 2 tipos não é suficiente. Você precisa reconhecer como o falso opera na prática, e a Escritura te dá os marcadores exatos. Razão número 2. A Bíblia identifica o arrependimento falso como tristeza do mundo e Paulo diz que ela produz morte. Em 2 Coríntios 7,10, Paulo escreve algo que a psicologia levou séculos para entender. Paulo está fazendo exatamente a distinção entre metanoia e metamelomai. A tristeza, segundo Deus, é aquela que te leva para fora de si mesmo, em direção a Deus, em direção ao próximo que você machucou, em direção à mudança de comportamento real. A tristeza do mundo é aquela que gira em torno do ego, é a dor de ter sido pego, a dor de perder reputação, a dor de sofrer consequências. É uma tristeza centrada em si mesma e, por isso, não produz transformação. Ela produz morte, morte espiritual, morte relacional, às vezes morte literal, como no caso de Judas. O psicólogo Landy Bancroft identificou o pseudo-arrependimento como exatamente isso, uma dor de ego, não de empatia. Os mais arrependidos são mais egocêntricos, lamentando, acima de tudo, o dano que causaram à sua própria autoimagem. Paulo já sabia disso no século I e te deu o critério de avaliação. Observe a direção da dor. Ela aponta para dentro ou para fora? Para você ou para Deus e o próximo? E quando a tristeza é centrada no ego, ela não aparece uma vez, ela aparece em ciclo, com um padrão quase idêntico toda vez, e a Escritura registrou esse ciclo em detalhes. Razão número 3. O arrependimento falso opera em ciclo, e Êxodo te mostra o padrão completo. Faraó é o estudo bíblico mais detalhado de arrependimento cíclico falso. 10 vezes ele demonstra sinais de arrependimento, e 10 vezes o padrão se repete. Êxodo 9:27, primeira praga. Pequei desta vez, o Senhor é justo, eu e meu povo somos ímpios. Êxodo 10:16, oitava praga. Pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós outros. As palavras estão certas, a confissão é explícita, mas assim que a pressão diminui, Faraó volta atrás. O padrão se repete 10 vezes até a destruição final no Mar Vermelho. E o texto de Êxodo te dá o diagnóstico exato. Faraó endureceu seu coração. O arrependimento dele não era a reorientação do coração, era gestão de crise,
negociação temporária para aliviar a dor. A psicologia identifica 5 marcadores desse padrão, e todos estão em Faraó. 1. O foco está em si mesmo. Meu povo, meu reino, não o povo que escravizei. 2. A mudança dura enquanto dura a pressão. Assim que a praga passar, o coração se endurece. 3. O arrependimento é ferramenta de controle. Faraó negocia. Ide, mas deixai o gado. 4. A culpa é transferida sutilmente. Ele culpa Moisés por endurecer a situação. 5. O ciclo se repete. 10 vezes o mesmo roteiro. Esse não é defeito de caráter aleatório, é estrutura espiritual corrompida. E reconhecê-la muda como você responde, quando alguém te oferece esse tipo de arrependimento. Reconhecer o padrão muda como você responde, mas muda também como você age quando você está no lugar de Faraó, ou de Judas. E aqui está o problema. A maioria dos cristãos confunde perdão com restauração de confiança. Jesus, em Mateus 18, ordena perdão ilimitado, até 70 vezes 7, mas em nenhum lugar ele diz que confiança deve ser restaurada automaticamente. Perdão é um ato vertical, entre você e Deus. É a decisão de liberar a dívida, de não buscar vingança, de entregar a justiça a Deus. Colossenses 3,13 diz: perdoai-vos uns aos outros, como também o Senhor vos perdoou. Mas confiança é horizontal, entre você e a pessoa. E confiança é reconstruída através de evidências comportamentais sustentadas no tempo. Então você pode e deve perdoar alguém que demonstra metamelomai, mas você não é obrigado a restaurar confiança até que haja evidência clara de metanoia. Isso não é falta de fé, é sabedoria bíblica. Então, como é o arrependimento real? Lucas 19 te mostra o padrão oposto. Zaqueu encontra Jesus e, sem ninguém pedir, sem pressão externa, ele anuncia: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Jonathan Edwards, em seu tratado Sinais Religiosos, listou 12 marcas da obra genuína do Espírito, e uma delas é esta: o arrependimento verdadeiro sempre produz fruto moral por outros, especialmente aqueles que você prejudicou. Edwards dizia que emoções religiosas sem frutos morais são suspeitas. Zaqueu não apenas chorou, ele restituiu. Edwards chamaria isso de afeições santas. A mudança é espontânea, não foi exigida, foi fruto de transformação interna. Isso é metanoia. E a resposta de Jesus confirma: hoje houve salvação nesta casa. A psicologia chama isso de responsabilidade comportamental. A teologia chama de fruto digno de arrependimento. João Batista, em Mateus 3,8, já dizia: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não basta dizer, é preciso fazer. E o marcador mais relevante é o tempo. Mas e agora? Como aplicar isso de forma prática e piedosa? Primeiro, pare de avaliar arrependimento por intensidade emocional. Palavras fervorosas podem esconder coração falso. Segundo, observe o foco da dor. A pessoa está lamentando o que causou a você ou a situação em que se encontrou. Segundo Samuel 12,13, registra Davi após o confronto com Natã: pequei contra o Senhor. O foco estava certo. Terceiro, dê tempo antes de restaurar confiança, não por frieza, mas por sabedoria. Sabedoria não é cinismo, é discernimento. Quarto, aplique isso a si mesmo também. Da próxima vez que você pedir desculpa, examine seu coração com Salmo 139, 23, 24. Estou com dor por ter feito ou pela imagem que perdi? 5. Entenda que reconhecer esse padrão é maturidade espiritual. 1 Coríntios 2,15 diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo. Discernimento não é falta de amor, é amor maduro. No fim das contas, o arrependimento falso não é apenas fraqueza psicológica, é uma condição espiritual descrita com precisão nas Escrituras. A Bíblia te deu 2000 anos de vantagem. Metanoia versus metamelomai. A distinção sempre esteve ali, esperando que você soubesse onde procurar. E se você se reconheceu em algum lado dessa história, isso já é o começo de algo diferente, porque reconhecer o padrão é o primeiro movimento da metanoia real. Se esse vídeo fez sentido, compartilha com alguém que está preso nesse ciclo. Às vezes a pessoa precisa entender o padrão antes de conseguir sair dele. E comenta aqui embaixo, você já foi enganado por arrependimento falso? Ou já praticou um sem perceber? A Bíblia não pediu para você seguir um caminho diferente, ela pediu para você seguir a Jesus Cristo.